Graças a Deus. Que o Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, venha abrir o entendimento de todos os participantes dessa programação, para que ninguém fique sem entender a palavra e a vontade de Deus para a sua vida. Graças a Deus. Nós vamos começar falando sobre o coração. É a mensagem que nós falamos ontem à noite e é o que eu queria repetir hoje, quando Jesus disse assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é extremamente glorioso, mas também mostra o outro lado, que mostra, que aponta o porquê da perdição desse mundo. Por que esse mundo está sem rumo, como um barco sem leme, jogado pelo vento para um lado e para outro? Porque as pessoas não se têm dado conta de que elas só podem ser salvas, elas só podem herdar a vida eterna, elas só podem garantir a eternidade delas quando elas observam e aplicam a palavra de Deus em suas vidas. Jesus fala aqui que onde estiver o tesouro, estará também o coração. Então, se o tesouro está na mãe, no pai, no filho, na filha, no marido, no namorado, na noiva, se o tesouro estiver no carro, no automóvel, né, na sua casa, nos seus bens, seus patrimônios, no seu dinheiro, na sua capacidade intelectual, onde quer que o seu tesouro esteja, ali estará o seu coração. E se esse coração não encontrou ainda o altar de Deus, esse coração com certeza vai levar aquela criatura para o inferno sem direito à salvação. Porque a gente só pode herdar a vida eterna ou determinar a nossa vida eterna quando a gente está aqui no mundo. A Bíblia fala com clareza: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então, quando a pessoa tem o seu coração no altar, ela tem a sua vida salva. Mas não pode, digamos assim, eu tenho meu coração no altar, eu já recebi o batismo com o Espírito Santo, agora eu vou curtir a vida. Não faça isso, porque o altar é o lugar do sacrifício, o altar é o lugar da entrega, o altar é o lugar de Deus. E quando se sai do altar, ainda que seja por um pouquinho, não existe férias do altar, não existe descanso do altar. No altar a gente tem que ficar 24 horas por dia pelo resto da eternidade. Então, quando a pessoa se acha, agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu vou curtir a vida, vai perder, porque vai descer do altar e vai entrar no reino do inferno e com certeza será tocada, será usada pelo diabo. Essa é uma grande realidade. E se você, por acaso, não tem levado a sério a palavra do Senhor Jesus, eu queria que você prestasse bastante atenção nesses versículos que falam sobre a importância do altar. Olha só, Jesus disse assim, ele fala sobre a dignidade. Quem é digno dele? Primeiro ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim,
não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer que ninguém pode estar em primeiro lugar na vida da gente, a não ser o próprio Senhor Jesus. Isso é o altar. O altar exige exclusividade na prioridade. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Não tem como fugir dele. Olha só. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. E você verifica, por exemplo, quantos crentes, quantas pessoas que dizem crer em Deus têm vivido uma vida desperdiçada, desgraçada, uma vida infeliz. Por quê? Mas eu não vou na igreja, eu não faço as minhas ofertas, eu não sou dizimista, por que a minha vida não muda? Não muda porque Jesus não é o primeiro na sua vida. Ele não é a prioridade da sua vida. Você tem a casa, a família, o marido, o namorado, a esposa. Você tem tudo em primeiro lugar. O seu tesouro são essas pessoas, são as coisas do mundo, são as ofertas que o mundo oferece. Só que tudo que o mundo oferece para a gente é apenas por algumas décadas, e às vezes a pessoa não chega nem a ter 10 anos de idade, ela morre antes. Então, nós sabemos que tudo aqui nesta terra é passageiro, mas a alma não é passageira, ela permanece para toda a eternidade. Nós temos visto que o coração é a alma, o coração é a alma é o coração. Então, Jesus disse: quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Ora, se não é digno de Jesus aqui na terra, vai ser digno lá no céu? Vai ser digno dele depois que morre? Não vai mesmo, não vai mesmo. Ele diz ainda: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, por amor de mim, achá-la-á. Então, esse é um fato. Ou você está no altar, ou você está fora do altar. Se você está no altar, você se enquadra perfeitamente dentro desses textos. Completamente. Mas se você não está inserida dentro desses textos, então você está fora do altar. Ah, mas eu fiz meu sacrifício. Você colocou oferta lá eu não diria altar, no palco, e não aconteceu nada, nem vai acontecer, porque você não colocou toda a sua vida. Quando a pessoa coloca toda a sua vida no altar, ela permanece no altar, ela não sai fora do altar. Ela entra no altar, ela sobe no altar e não sai mais. O corpo sai, mas a alma dela está ali permanentemente. Então, ela faz do Senhor Jesus o primeiro na sua vida. Primeiro do que mamãe, do que papai, do que filho, do que neto, do que o futuro. Primeiro do que a profissão. Primeiro do que o dinheiro. Primeiro do que o automóvel. Primeiro do que tudo que você pode ver nesse mundo. Tudo que o mundo oferece. Todas as pessoas, filhos, tudo que esse mundo oferece para a gente tem que ficar em segundo plano. Se não for assim, se Jesus não for o primeiro na sua vida, minha amiga e meu amigo, não há salvação para você. Se você não é digna dele aqui na terra, depois da morte que você vai ser, não tem jeito, não tem purgatório. Não existe purgatório. Ah, eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou dar para a igreja, fazer missa, fazer orações, rezas, para garantir a minha salvação depois que eu morrer. Não tem jeito. Você pode colocar todos os seus bens, propriedades, você pode botar tudo o que você quiser lá
para garantir a sua salvação, não vai acontecer nada. Você, quando morrer, se você não colocar o Senhor Jesus Cristo, o primeiro na sua vida, você vai para o inferno, com todas as suas rezas, missas, com todas as suas ofertas, com tudo que você deu, com todas as suas, digamos assim, obras de caridade. Não tem salvação. A salvação só é possível quando a gente toma a decisão aqui na terra. Toma a decisão aqui. Quando a gente sobe no altar e fica no altar, permanece no altar. Eu estou falando isso para você, porque nós temos visto até pastores, bispos, que um dia foram cheios do Espírito Santo, pessoas cheias da presença de Deus, que ajudaram tantas outras pessoas, mas muitos deles cochilaram na fé, estavam no altar, mas resolveram pedir licença e tirar digamos assim, um dia de folga do altar. Você me desculpa fazer rir assim, mas é muito gozado. É triste, é tristíssimo, é cruel. Mas a gente acaba rindo porque é assim que as pessoas tolas pensam. Os tolos, os loucos pensam dessa forma. Eu vou tirar férias. Eu não vou mais frequentar a igreja durante um tempo, vou dar um descanso para a minha alma. Aí é que está. Essa é a voz de Satanás. Satanás trabalha com sentimento. Ele usa o coração humano para fazer a pessoa sentir vontade disso, sentir vontade daquilo que desagrada a Deus. É claro, quando você deixa o altar, quando você sai um pouquinho do altar, você perde o direito à proteção do altar. É como diz o texto sagrado, você conhece o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita é aquele que fica, que permanece. Não é o que vai no esconderijo do Altíssimo e sai, não. Diz o texto bem claro, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o altar. Quem habita no altar está seguro, tem a proteção divina. Quem habita no altar está firme, alicerçado na rocha. Venha o que vier, venham os problemas que vierem, nada vai abalar aquela criatura, porque ela está sob as asas do Altíssimo. Então, minha amiga, não basta que você saiba, meu amigo, não basta que você saiba que aquele que habita no abrigo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Não, você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Eu tenho que estar lá. Eu não posso tirar férias nem um dia, nem uma hora, nem um minuto, nem um segundo do altar. Aliás, é o que o diabo tem feito nos dias atuais. Quando manifesta na igreja, o pastor manda ficar de joelho, faz isso, faz aquilo, e ele obedece. Mas ele também faz uma ameaça. Olha, se você sair do altar, se você deixar o altar por um segundo, eu pego você. E é um fato. Então, pastores, bispos, obreiras, obreiros, pessoas que eram da fé, deixaram a fé por um momento, para se divertirem com o mundo. Pronto, perderam. E para voltar é uma dificuldade. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, se você está me ouvindo e ainda não está seguro da sua fé, porque quando você está no altar, você fica tranquilo, você está seguro. Você está seguro de que o seu nome está escrito no livro da vida. Agora, se você saiu do altar, o seu nome é apagado do livro da vida. E aí você perde.
Então, Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Em outras palavras, onde estiver o seu tesouro, aí está a sua alma. Onde estiver o seu tesouro, estará também a sua salvação ou a sua perdição. Depende de cada um de nós. Cada um tem que tomar a sua própria decisão, cada um tem que entender e colocar isso em prática. Colocar a sua vida no altar e nunca, nem pensar, nem esboçar um pensamento de querer sair. Porque o dia que sair do altar, já era. Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso, mas não achando, ele volta e vendo a casa vazia, chama outros 7 piores do que ele e tornam a entrar naquela vida. E o estado daquela criatura se torna 8 vezes pior do que era antes. 8 vezes pior do que era. Ela estava no altar, mas saiu do altar por um instante, vieram 8. Quando ela subiu no altar, o único demônio que estava na vida dela saiu. Mas quando ela saiu do altar, vieram 8 piores. E a pessoa fica desesperada. Pense nisso, minha amiga. Vamos ler os textos aí da dignidade que nós temos que ter para estarmos com o Senhor Jesus. Vamos ler, por favor. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perde-a, vai perdê-la. E quem perde a vida por amor de mim, acha-la. Esse texto aí já fala mais do que claramente. Graças a Deus. Se você analisasse comigo, pensasse nesse testemunho que nós vamos colocar agora. O Isaac, um rapaz de 18 anos que foi traficante, foi preso, enfim, teve uma vida infernizada. Mas ele teve um encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo. Ele teve uma transformação de vida, porque o Espírito de Deus está buscando pessoas sinceras. E essa música que nós ouvimos agora, ela diz muito a respeito da sinceridade. Então, presta atenção àquilo que Deus fez na vida do Isaac, para você avaliar a sua própria vida. Vamos assistir. Meu nome é Isaac e eu nasci numa família destruída. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela tinha 15 anos e o meu pai era traficante, tinha 30 anos. E ele era chefe de uma boca de fumo, da onde eu morava. E a minha mãe também fazia pequenos furtos, assaltos e também traficava. E eu logo na barriga dela, ela já usava drogas comigo lá dentro. Logo depois do meu nascimento e mais 2 irmãos, ela começou a usar crack. Então ela nos deixava sozinhos dentro de casa. Ela não acompanhava a nossa infância, ela não cuidava direito, até por conta da droga. E o meu pai decidiu largar o crime para cuidar da gente, trabalhava e só voltava à noite. E os vizinhos, muitas das vezes comovidos com os choros da gente, na época eu com 2 para 3 anos, eles cuidavam da gente até um certo ponto que não deu mais. Eles chamaram conselho tutelar, na onde o meu pai e a minha mãe, sem condições, perderam a nossa guarda. Não tinha referência de mãe. Meu pai, o que eu lembrava dele era o que os meus tias falavam, que era uma pessoa que usava drogas, até trabalhava, mas não tinha futuro nenhum, tinha estudo. Minha mãe, eu raramente via ela, era de 1 ano, aí depois 6 meses ela aparecia, depois 2 anos.
Nisso eu fui morar com a minha avó. E ela sempre levando a gente, cuidando da gente ali na infância, mas mesmo assim ela não foi o suficiente porque eu acabei sofrendo um abuso. Quando eu tinha 10 anos, eu sofri um abuso por parte de um familiar e aquilo ali foi mexendo com o meu psicológico de uma tal forma que eu queria machucar as pessoas. Eu vi que aquilo ali me machucou, eu estava tão machucado que eu queria que as pessoas sentissem aquela dor que eu estava sentindo. Então, logo aos 12 anos, me apresentaram às drogas. Eu lembro até hoje da primeira vez que me ensinaram a usar drogas. E nisso eu fui tendo cada vez mais prazer. Chegou um momento que eu passei a morar com meu pai e por ele também estar naquela vida, a gente usava do mesmo cigarro de maconha. Até que eu conheci o tráfico, fui preso. Pela primeira vez, nós formamos uma quadrilha e partimos para um assalto. Nós cometemos, se eu não me engano, 2 ou 3 assaltos naquele mesmo dia. E à noite, sem esperar nem nada, a polícia invadiu o local onde a gente estava e eu, sem reação, acabei sendo preso. Fui reconhecido pelas vítimas aos 14 anos. Minha primeira passagem, um assalto à mão armada e formação de quadrilha. Pela primeira passagem, eu fiquei pouco tempo, mas logo depois que eu saí, eu já voltei com mais força. Ou eu entrar de cabeça naquele mundo ali, eu tinha prazer. Era prazeroso para mim. Qualquer lugar onde a gente estivesse, eu olhava, via que não tinha policiais ou pessoas que de repente poderiam intervir e eu pensava assim, poxa, aquele ali, ele tem um celular que me atrai. Aquilo ali eu vou ter um dinheiro a mais, eu quero ver ele tirar a carteira e me dar. Eu quero tudo que ele tem. Eu fazia pela droga para ter o dinheiro, para ostentar, sim, mas era algo, uma mente criminosa, pode-se dizer. Aquilo ali me satisfazia. Era uma forma de preencher aquele vazio que eu tinha devido a tudo aquilo que eu tinha passado. Poucos meses depois, eu fui preso de novo, com 14 anos ainda, e foi um outro assalto. E naquele eu fui preso, levado à Fundação Casa. Eu só fui cair a minha ficha quando eu estava lá dentro. Eu achei que seria como outro, poucos dias e depois ia sair e voltar a cometer novamente. Mas quando eu cheguei na Fundação Casa, aquele lugar, aqueles garotos ali, que caiu a minha ficha, eu falei, puxa, agora eu estou aqui dentro. E ali eu nunca me imaginava, passou um filme na minha mente do que aconteceu lá no passado, com a minha mãe, com os meus pais, o abuso. À noite era onde vinha aquela angústia, aquele medo. Poxa, eu estou aqui, longe dos meus pais, um garoto com 14 anos. Era uma noite atrás da outra, mais angustiante. Até que eu fiz uma oração. Poxa, meu Deus, me tira daqui. Mas era uma súplica da minha alma, porque ela estava já cheia daquilo ali. Aquilo ali já não estava fazendo mais bem, como se ela estivesse intoxicada de tanta maldade, de tanta crueldade, de tudo aquilo que eu estava fazendo. E até que depois dessa oração, foi passando-se os dias, eu fui julgado. E Deus me respondeu. Ele, de uma forma que eu nem imaginava, ele trouxe os voluntários do trabalho da Fundação Casa lá para dentro. Um daqueles voluntários, ele falou assim, olha, ele sabe que se ele morrer agora, a alma dele não vai subir, não vai ter a sua salvação. E eu não perdi tempo, isso aconteceu na sexta-feira, a reunião era no sábado. Eu fui. Eu falei, não, eu quero uma vida nova. Eu lembro que no primeiro dia eu me batizei, eu pedi para me batizar, porque eu sabia que aquilo ali não ia me render mais futuro. Eu subi daquelas águas um novo Isaac. Eu subi diferente. Eu já não queria mais as drogas, eu já não queria mais o tráfico, o roubo. Aquilo ali não fazia mais prazer, não me trazia mais prazer. Eu já não tinha mais vontade de fazer aquilo ali. O que eu queria era alimentar minha alma. Da mesma maneira que eu acordava e usava a droga, eu acordava e fazia uma oração.
eu pedi a Deus ajuda. Porque eu sabia que lá fora eu ia enfrentar de novo aqueles mesmos problemas, as mesmas situações, os amigos mais fortes ainda me chamando, e eu sozinho não ia conseguir suportar. Então eu pedia. Eu lembro que eu fiquei 4 meses ainda recluso e já tinha me batizado. E foi muito importante, porque 2 meses antes de eu sair, eu recebi o Espírito Santo lá dentro. Foi numa quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Na quarta-feira tinha reunião e o pastor que estava fazendo aquela reunião, ele falou uma palavra que me marcou muito. Aquela palavra dizia que a gente tinha que buscar a palavra de Deus como uma criança busca o leite da mãe. E eu lembro até hoje o raciocínio que eu fiz, porque eu imaginei uma criança pedindo para a mãe ser amamentada. Ela não ia ficar quieta, ela não ia se deixar simplesmente por qualquer distração. Ela ia a fundo até conseguir o leite. E foi o que eu fiz. Naquela quinta-feira eu não era acostumado a acordar mais cedo, eu acordei mais cedo, eu fiz uma oração que me fez levantar, que me fez ir para a escola, lá ainda diferente, e no banheiro da escola eu fui e eu busquei ali o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre mim. Foi algo totalmente diferente. Ele entrou muito mais a fundo do que a droga. Ele passou pelo meu subconsciente e entrou na minha alma. Aquilo ali foi algo transformador. Eu vi vida. Naquele momento eu soube, eu tive certeza. Poxa, Deus existe e Ele está comigo. Foi como se não, Ele me abraçou. Naquele momento ali, eu ouvi nitidamente no meu subconsciente Ele falando, eu sou contigo. E foi algo que até hoje eu não esqueço os detalhes daquele momento. Me fez naquele banheiro, aquele lugar sujo, as pessoas entrando ali e eu sussurrando baixinho, pedindo a Ele mais. Foi algo diferente. Eu tinha 15 anos na época e eu saí dali, eu não vi a hora de falar de Jesus para as pessoas. Eu queria passar para elas a mesma alegria. Eu lembro que eu ficava, o tempo que eu tinha, eu ia nos internos que estavam junto e falava para eles de Jesus e mostrava para eles. Eu estava lá dentro, preso aos olhos físicos, mas eu tinha conquistado a minha libertação, eu estava livre, o meu espírito era livre, eu me via outro jovem, outro homem. Quando eu saí e os jovens que andavam comigo, que roubavam, que fazia parte da mesma quadrilha, e eu levei um deles para a igreja, ele foi o caminho todo olhando para mim e falando, eu não acredito, como que ele pôde mudar daquela forma. Hoje já se passaram algum tempo e aquela mesma alegria não passou, não foi uma alegria de momento, uma alegria que eu tinha nas drogas que eu precisava usar de novo, não. Não passou, não passa, cada dia pelo contrário ela acrescenta mais. Hoje eu enfrento as dificuldades da vida, não me refugiando num cigarro de maconha, numa carreira de cocaína. Hoje não. Hoje eu vou até Deus. Hoje eu tenho Ele como meu amigo particular. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho a minha família, eu ajudo ali eles. Eu que trazia desgosto, hoje todo mundo olha para mim e fala, eu não imaginava. Pensavam que eu ia ter o mesmo futuro dos meus familiares, preso na penitenciária, e hoje eles olham para mim e não acreditam. Fica uma interrogação na cabeça deles. Poxa, como que pôde haver essa transformação? Eu via ele perturbado, sem perspectiva de vida, sem futuro, sem querer estudar, e hoje uma nova criatura, uma nova pessoa. As pessoas que trabalham comigo veem que hoje eu sou dedicado, hoje eu me empenho no que eu faço, hoje eu sou diferente. E eu tenho a mais absoluta certeza de que aquele que da mesma maneira que se entregou, seja para os vícios, seja para o que quer que esteja passando, se entregar para Deus, de fato e de verdade, Deus vai causar essa mesma transformação, essa mesma mudança, esse mesmo milagre. Ele dá vida. Enquanto esse mundo só oferece morte, Deus traz vida. E hoje eu tenho essa vida.
e não abro mão dela por nada. O apóstolo Pedro foi testemunha de muitos acontecimentos que mostraram o poder de Deus. Ele viveu a pesca maravilhosa, andou e viu Jesus andar sobre as águas, presenciou a multiplicação dos pães e peixes e muitos outros milagres registrados na Bíblia Sagrada. Porém, nas suas epístolas, ele engrandece a sua maior experiência, ocorrida no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Diz o texto sagrado: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pedro, Tiago e João presenciaram esta voz vinda do céu no momento em que Jesus, o Filho de Deus, estava sendo honrado pelo Pai no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. E esta é a nossa fé. Todas as experiências que você teve com Deus até hoje não serão comparadas com o que acontecerá direto do Monte Hermon, no último dia do jejum de Daniel. É desse lugar que os bispos irão ministrar o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Tenha fé e disposição. Participe do jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo e mais perto de Deus. Meu nome é Débora, sou arquiteta, tenho 53 anos. Fui criada dentro dos preceitos da Bíblia, mas eu não conhecia Deus. Depois eu fiquei adulta, me casei com um pastor de uma denominação evangélica e passei a exercer a minha função de esposa de pastor sem conhecer a Deus. Eu apanhava dentro de casa e eu via um testemunho dentro de casa e via a pregação dele na igreja e não batia, não era a mesma pessoa. Na igreja tinha o hábito do caicai, né? Eu estava numa zona de conforto, porque eu imaginava que eu tinha o Espírito Santo, porque eu participava de todas essas unções, né? Então, para mim, estava tudo bem, mesmo a minha vida sendo uma desgraça. Sofri de depressão, uma depressão muito forte. Eu fiquei 5 anos sem saber o que era dormir. Eu acabei sendo internada num sanatório e fiquei nesse sanatório durante 10 dias. E quando eu saí de lá, eu saí arrasada, arrebentada. A minha vida tinha acabado ali. 13 anos de casados que nós tivemos que nos separar, porque senão os dois iam se matar dentro de casa. Numa tarde lá que minha mãe estava indo para o supermercado, ela encontrou com uma jovem e ela sugeriu, ela falou para minha mãe: olha, eu estou frequentando a Igreja Universal. Coloca ela dentro de um ônibus, eu busco ela na rodoviária e levo ela na reunião. E era justamente um dia de reunião de libertação. Daquela noite em diante eu já não precisei mais tomar remédio para dormir. Eu já passei a dormir sem medicamento. E Deus foi me abençoando profissionalmente, muito. Conheci meu atual marido e nós dois começamos a prosperar muito, uma prosperidade que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Passamos a ser dizimistas fiéis. Eu buscava a Deus de quarta, de domingo, né? E algumas vezes eu até chegava a falar em línguas, né? Mas eu voltava para casa e eu bebia de novo. No domingo, preparando a comida, eu queria uma taça de vinho, uma caipirinha, alguma coisa assim. E eu achava assim que Deus não se importava com uma bebida, porque eu não estava bebendo fora de casa dando mau testemunho. Mas dentro de mim, eu nunca estava feliz. Existia um vazio de fato muito grande. Porque eu me comparava com a pessoa que eu era antes, por exemplo, dependente de remédios, depressiva. Então eu achava que porque essas coisas eu não tinha mais e a essa altura eu já não estava mais manifestando, então eu achava que o Espírito Santo já estava dentro de mim. Eu saía da igreja e eu voltava a ser uma pessoa, eu era muito irritada. Eu era uma mulher muito chata, muito brava, muito mal-humorada. E a minha maior dificuldade era aceitar o meu marido como cabeça, né? Então, eu queria assumir essa posição de cabeça dentro de casa. E com isso, ele tinha muita dificuldade de se chegar a Deus também. Porque ele questionava. Eu batia no peito e falava que eu tinha Espírito Santo. Ele falava, mas que Espírito Santo é esse? Como você tem o Espírito Santo e grita comigo? Como você tem o Espírito Santo e me humilha?
em janeiro veio o jejum de Daniel. Então, eu estava passando roupa em casa e ouvindo o Bispo Macedo falar na rádio. E eu comecei a ouvir os testemunhos, né? E eu falei, pera um pouco, a pessoa fala que recebeu o Espírito Santo e no mesmo momento ela recebeu uma alegria, ela recebeu uma paz. Então isso tem que acontecer comigo também. Eu foquei em Deus. Então eu lia a palavra, eu ouvia a rádio, eu acordava de madrugada 2, 3 vezes para buscar, implorava, eu dizia para Deus que o Espírito Santo era a coisa mais importante que eu podia ter na minha vida. Mais do que dinheiro, mais do que carreira, mais do que qualquer coisa, que se Deus quisesse tirar tudo de mim, Ele podia, desde que Ele me batizasse com o Espírito Santo. Eu estava muito ansiosa, na verdade, né? Eu estava muito ansiosa. E eu achava que tinha que ser do jeito que eu achava que era, né? E até isso eu tinha que entregar na mão de Deus. Porque Deus age da forma como Ele quer. No domingo, eu fui à igreja. E aí eu busquei. O Espírito Santo veio e eu comecei a glorificar a Deus e já não tinha mais palavra para falar. Levantei as minhas mãos, comecei a buscar, comecei a me encher. E o Espírito Santo foi vindo. E aquilo foi me enchendo e um calor. E eu chorava tanto que eu não sabia de onde vinha tanta lágrima, molhou minha roupa. E aí, quando o pastor foi retomando de novo a reunião, que a busca foi acabando, eu não conseguia parar, né, de buscar. Mas eu tinha que ter controle, porque estava acabando, né? E aí, quando eu abri os meus olhos assim, eu vi a obreira do meu lado e ela falou para mim, pronto, Débora, você já está pronta. Aí sim, daquele momento em diante, eu comecei a enxergar as pessoas como almas, meu amor, minha paixão, minha razão, meu ar, meu alimento. Eu não tenho condição de viver hoje mais sem ele. Não tem sentido mais. Porque eu posso estar sozinha, sem meus filhos, sem meu marido, mas ele está comigo. O tempo todo, ele me orienta, ele me diz como eu tenho que me portar. Eu usava roupas que não eram adequadas para mim. O próprio Espírito Santo me diz, tira essa roupa, isso não serve para você. Ele me ensinou a tratar o meu marido com dignidade. Essa foi a mudança mais radical que meu marido viu, foi eu passar a ter respeito por ele. Eu recuso determinados trabalhos que possam me afastar da presença de Deus ou que roubem o meu tempo com Deus. Esses dias eu até comentei com a minha mãe, né? Que eu não tinha todas as coisas que eu gostaria de ter, mas que eu era uma mulher muito feliz. E a minha mãe também é evangélica, mas ela me questionou, ela falou assim, mas o que é ser tão feliz? E eu sou feliz porque eu estou completa. Não me falta mais paz, não me falta mais amor, não me falta mais nada. O bem mais precioso está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Meu nome é Viviane Pires, eu tenho 33 anos, sou formada em Direito e eu tive várias experiências negativas, né? Eu ouvi muito falar da Igreja Universal. Algumas vezes eu até comemorei com algumas notícias falsas e que eu acreditava ser verdade por a mídia envolver de tal forma a aparentar que ali era um lugar onde fazia lavagem de dinheiro, onde tirava o que as pessoas tinham, chegavam com uma dor, chegavam com uma angústia e ali havia aproveitadores, né? Ali eles aproveitavam a dor do outro para arrancar dinheiro. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Quando a gente ficou sabendo, né, do estádio do Maracanã, que encheu, que os bispos saíram com malas de dinheiro, sacolas de dinheiro, mais uma vez foi o assunto da nossa casa, foi um debate, né? Olha, tá vendo? Ele é um pilantra, ele é um sem vergonha, tá tirando dinheiro do povo, e o povo que já não tem nada ainda vai lá assistir, vai lá dar dinheiro para fazer lavagem de dinheiro. Era isso que a gente pensava. Para mim era um enriquecimento ilícito
totalmente. Se fosse para condenar ele, eu condenaria sim, com certeza, com o meu pensamento de antes, com o pensamento que a mídia me trazia, com o pensamento que vinha de fora, não o meu pensamento, não a minha cabeça pensante, o meu raciocínio. Quando passou aquelas pessoas, né, orando fora da delegacia, então assim, tinha dois pensamentos. Estão pagando, tá vendo? A igreja tem tanto dinheiro que está pagando para esse povo ficar aí. E ao mesmo tempo vinha o pensamento, mas quem ia se propor a um papel tão ridículo? Então assim, por mais que as evidências fossem claras, a gente ainda preferia pensar o negativo, né? Porque era o que a mídia nos trazia. Então, mediante um episódio, né, muito triste da minha vida, a gente passou a procurar ajuda em todos os lugares. Todas as igrejas, denominações, centro espírita, quem lê carta, quem lê tarô, tudo. Até que a gente chegou no último lugar, que foi a Igreja Universal. A gente chegou com um vazio tremendo, que era o vazio da perda e, consequentemente, uma vida econômica assim, horrível, porque o sustento, quem mantinha era o meu pai. Então, assim, a morte dele trouxe tudo de ruim que lá fora as pessoas vivem. Era um desespero, era uma tristeza profunda e ainda chegamos e falamos, olha, pior não vai ficar. Era a última porta mesmo. Então foi um conflito, porque a gente chegou e a gente tinha o nosso fator crítico muito alto contra a igreja. A gente foi acolhida assim, sem ninguém nunca perguntar quem éramos, por que estávamos, o que estava acontecendo. A gente simplesmente sentiu que ali alguém buscava por nós, né? Sem preconceito, sem nunca perguntar se a gente falava bem, se aceitava, se não aceitava. A gente encontrou um lugar de portas abertas. Então eu me lembro muito bem de uma vez que eu falei, mãe, vamos, porque lá eu não choro. Dentro da igreja eu não chorava, eu sentia paz. Então, mesmo com a crítica, né, e vendo aquele acontecer, aquele agir dentro de cada uma de nós, a gente passou a vir e por algumas vezes até esconder que vinha, porque eu tinha vergonha de dizer que eu ia na Universal. Assim, como que eu vou dizer que eu vou na Universal? Então eu tinha vergonha, às vezes eu falava, você vai na Universal? Eu falava, não, disfarçava. Eu, não vou, você estava passando em frente. E aos poucos, a nossa vida foi transformada. Deus foi restabelecendo tudo que hoje a gente tem. A gente tem casa própria, carro importado, 2 lojas. Eu sou formada em Direito, minhas irmãs são formadas, uma em Administração, outra está fazendo Engenharia. Então, assim, minha mãe está se formando em psicóloga. Hoje a vida é outra. Hoje eu tenho vergonha de um dia ter falado mal da igreja. Eu tenho vergonha, porque eu era um fundamento do outro, de outras pessoas, da mídia, de pessoas que nunca puderam e tiveram a chance de ter o encontro que eu tive, de saber onde buscar a vida e a salvação. E hoje, né, depois de tudo que passamos, depois de tudo que aconteceu, hoje eu tenho outra cabeça, outras ideias, eu vou pelo meu pensamento e eu desafio você, que muitas vezes estava no papel que eu estive. E no fundo você muitas vezes vive de aparência, mas por dentro você não é aquilo e você sofre muito. Eu desafio você a vir e tirar com os seus olhos uma conclusão. Se você vier e nada mudar, não volte. Faça como eu fiz, se não mudasse eu não voltava. E nem estaria colocando a minha cara aqui para falar para você. Aqui a vida muda, aqui você pode encontrar como viver e viver de verdade, sem mentira, sem engano, sem dor, sem um vazio imenso. Então eu desafio você que está aí querendo morrer, querendo que o mundo acabe, querendo que tudo desapareça da sua vida, sem ter um caminho a seguir. Eu te convido, vem aqui. Se nada acontecer, não volta mais. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Tu e somente Tu és digno, grande, glorioso, magnífico, todo-poderoso,
Mas, por mais que as nossas palavras possam exprimir os nossos sentimentos, ainda assim, elas são poucas diante da grandeza do Senhor, ó meu Pai, agindo na vida dessas criaturas que não tinham qualquer perspectiva de vida, qualquer esperança. Muitos estão agora, nesse momento, também pedindo a morte, pensando que não tem mais saída. Mas quando nós olhamos para Ti, quando nós meditamos na Tua palavra, quando nós verificamos, conferimos que o Senhor sofreu, gemeu, foi sacrificado justamente para nos trazer a vida e vida com abundância. Quando isso acontece, meu Pai, então cai a ficha. E é exatamente o que eu quero te pedir por essa criatura que me ouve e está no desespero, seja com doenças, enfermidades, problemas familiares, problemas de drogas, pessoas que não querem mais viver, pessoas que estão marcadas por causa da pedofilia, do abuso sexual sofrido em infância. Ó Espírito Santo, o que o Senhor fez no passado, eu peço que o Senhor venha fazer na vida dessas pessoas que estão me ouvindo agora e estão desesperadas. Eu peço pelos que estão no fundo do poço. Eu peço por aqueles que estão gemendo, urrando. Revela o Senhor Jesus para elas. Mostra, apresente o Senhor Jesus para essas criaturas, meu Pai, agora mesmo. Cura os enfermos, liberta os cativos, sejam eles curados agora, sejam eles libertos agora do espírito da escravidão, do espírito deste mundo, para que então a Tua glória, meu Pai, seja manifestada na vida delas e haja então, meu Senhor, muito mais do que palavras para Te adorar, mas a própria vida da pessoa venha testemunhar de que o Teu Espírito está ali. Eu te peço por todo o Teu povo e que o Senhor abençoe esta copa com água para que ela venha sentir-se verdadeiramente liberta em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. É muito gratificante ver quando a oração alcança o trono de Deus e traz a resposta, não apenas para mim, mas para aqueles que manifestam a fé no nome do Senhor Jesus. Jesus está vivo, e porque Ele está vivo e é o Todo-Poderoso, não é impossível para Ele, nem para aqueles que nele colocam a sua fé. Nós vamos ficando por aqui. E até lá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.